normal. Essa é a política genocida dele. Qual que seria o caminho para a gente sair desse falso dilema que ele coloca o povo brasileiro? O caminho é que os brasileiros mais pobres, que não têm poupança, que não têm condição social de ficarem em quarentena, poderem. Uma delas é a gente ampliar a renda básica, né, o auxílio emergencial. O auxílio emergencial, vamos lembrar sempre aqui, você acompanhou esse processo como parlamentar, participou ativamente, ele queria R$200, né? Foi uma briga da oposição, a gente defendia um salário mínimo, e foi pela briga da oposição que se chegou entre 600 e 1.200. E ele está fazendo de tudo para não pagar. Então, esse auxílio teria que garantir uma condição mais digna, nossa defesa era que fosse um salário mínimo, e garantir o pagamento sem qualquer tipo de burocracia. É mentira, Natália, mentira deslavada, você sabe disso, de que é problema técnico, é problema de sistema. No caso dos beneficiários do Bolsa Família, eles estão todos cadastrados no sistema, com conta aberta na Caixa e recebem todo mês. E eles demoraram 3 semanas para começar a pagar depois que a lei foi sancionada para os beneficiários do Bolsa Família. Essa é uma medida. Uma segunda medida é você suspender a cobrança das contas de água e luz e aluguel durante a pandemia. A França fez isso. Outros países europeus fizeram isso. El Salvador, que é um país mais pobre que o Brasil, fez isso. Ou seja, dá para fazer, teria condição de fazer. Basta ter um pouco de empatia e de preocupação com as pessoas, né? Uma terceira medida é você proteger os empregos. Então, não adianta você dar a renda para quem está desempregado ou subempregado. Você tem que manter a renda de quem já tem, de quem está com emprego formal. Então, no mundo todo, vários governos estão pagando 70%, 80% dos salários e colocando como contrapartida das empresas que recebem esse benefício que elas não podem demitir. Então, com isso, você garante a renda do trabalhador, garante que não tenha quebradeira, falência de empresas e, ao mesmo tempo, garante a estabilidade no emprego. São medidas que estão sendo tomadas no mundo todo, inclusive por governos de direita. O Boris Johnson, no Reino Unido, está pagando 80% do salário dos trabalhadores. Aqui, a MP que ele botou no Congresso, né, e que a gente denunciou, vocês também denunciaram, a MP que ele botou é pagar seguro-desemprego, baixando a renda do trabalhador e ainda não tem contrapartida de não demitir. Então a empresa recebe um benefício e pode sair demitindo mesmo assim. É um escândalo. Teria que ter também uma ajuda para pequenos comerciantes e microempresários. Porque eu entendo, Natália, o pequeno comerciante, o cara que a vida inteira ele acumulou para ter um negóciozinho. Pode ser um salão de beleza, uma borracharia, um boteco, uma padaria. Ele trabalhou a vida toda para ter aquilo. De repente, ele está vendo isso ruir. Na semana que vem, ele vai estar quebrado e cheio de dívida, né, com o negócio fechado. É claro que esse cara está pressionando para acabar com a quarentena e para abrir. Mas ele está pressionando porque ele não teve nenhuma ajuda. Se você der, como vários países estão dando, a Bélgica, por exemplo, está dando uma indenização de 4 mil euros para os comerciantes poderem manter seu negócio fechado, né? Você atrasar, adiar, usando os bancos públicos, rolar todo o endividamento que eles têm com fornecedores, você dá crédito, capital de giro a juro zero, né, pelos bancos públicos para esses pequenos comerciantes, para os microempresários. Você evita a quebradeira na economia, você garante os empregos e você preserva a quarentena. São algumas medidas simples. Agora, e essa está no debate, e o ministro do Bolsonaro, né, aquele morto-vivo que ele botou como ministro da Saúde, você teve com ele hoje, né? Um parêntese. Aqui tem uma expressão que é mais fraco que caldo de bila, ou caldo de biloca, né? Pense num desastre, assim. Tinha um site que eu conhecia que era o gerador de Lero Lero. Você clicava lá e o site criava frases aleatórias que não queriam dizer nada, formavam uma frase completa, mas era completamente vazia de conteúdo. E hoje foram muitas horas disso, companheiro Boulos. Frases que não diziam nada. Mas desculpa te interromper. Não, que nada. Me solidarizo contigo. Imagino que deve ter sido... não deve ter sido o melhor momento do seu dia. Mas você pega assim, o cara declarou ontem que ele é contra que o SUS requisite os leitos privados. E, Natália, o SUS está saturando.
dentro de uma semana, 2 semanas, em todas as capitais do Brasil, nós não vamos mais ter leito de UTI. E os médicos vão ter que ser forçados a escolher quem vive e quem morre. Enquanto isso, você vai ter leito de UTI sobrando nos hospitais privados. Olha que loucura. Só 25% da população brasileira tem acesso a plano de saúde. 75% depende exclusivamente do SUS. E 55% dos leitos de UTI no Brasil estão no sistema privado. Ou seja, você vai ter respirador sobrando, leito sobrando em hospital particular e gente morrendo na fila do hospital. É um escândalo. Quer dizer, o mínimo que se poderia fazer é a fila única. Nós entramos com uma ação no STF, tem projeto de lei no Congresso, para você ter a requisição dos leitos privados. Ah, socialista! Bom, que seja, né? Para mim não tem nenhum problema, isso é um elogio e não uma ofensa. Agora, o Reino Unido, que não é socialista, fez. A Espanha fez. A Austrália fez. Essa é uma questão de você colocar a vida acima do lucro, é uma questão humanitária, que para esse governo não tem nenhum significado. Então, essas são algumas medidas, Natália, de várias que precisariam ser tomadas do Brasil num momento tão grave como esse, se a gente tivesse um governo que tivesse preocupação com as pessoas. Hoje ele mostrou isso. Quando ele foi lá no STF com os empresários, o que ele e falou do CNPJ, um monte de CNPJ vai morrer. Porra, o mesmo cara que essa semana, quando falaram de 5 mil mortos para ele falou, e daí? Quer dizer, então, gente que tem CPF pode morrer. Empresa que tem CNPJ, aí ele mobiliza até o Supremo Tribunal Federal para salvar. É isso que nós temos no Brasil, né? É isso, é um governo de morte mesmo, né? Quando a gente usa o termo governo genocida, sempre faço questão de explicar isso. Não é uma palavra vazia, não é um termo que a gente usa por agitação, mas é por saber da relação direta entre as ações dessa pessoa, né? Entre as ações de Bolsonaro e o aumento do número de mortes da nossa população, né? Dos brasileiros e das brasileiras. E aí, no meio disso tudo, Boulos, a gente ainda tem que se preocupar com todos os ataques que estão acontecendo em relação ao que resta de democracia no Brasil. Isso não é como se fosse uma surpresa, né? Na verdade, toda a trajetória, a vida inteira de Bolsonaro como parlamentar foi dedicada a fazer ódio a ditadores, a fazer ódio a torturadores, a dizer que a ditadura matou pouco, que daria golpe se chegasse na presidência. Esse foi um spoiler preocupante, né? Inclusive. E na campanha também nunca escondeu, né? Nunca escondeu esse autoritarismo, falava abertamente. Quem não lembra daquele vídeo, né? Dizendo aqui vamos metralhar os petistas. Apesar disso, parece ter muita gente surpresa, mas é o fato que, dia após dia, a gente está vendo essa escalada autoritária, né? Ele mandar jornalista calar a boca, a gente está vendo jornalistas serem agredidos, né, no exercício da profissão, pessoa por estar usando vermelho ser agredida no meio da rua, o elogio ao golpe militar que foi feito não só no aniversário do golpe recentemente, mas essa semana, né, com um post elogioso da SECOM a um dos assassinos que a ditadura teve. De AI-5 já falou o filho do presidente, já falou o ministro Paulo Guedes, recentemente o próprio Bolsonaro participou, né, de uma manifestação, mais uma vez, de mais uma manifestação que pede intervenção militar, fechamento do Congresso, fechamento do STF, e lá ele falou que acabou a paciência, né, que não iam mais admitir interferências. E aí eu vi, inclusive, que o pessoal entrou, né, com representação, com denúncia em instâncias internacionais em relação a esse elogio que foi feito a um dos assassinos da ditadura. A gente também entrou com ação contra a comemoração que foi feita no dia do golpe militar. A gente tinha conseguido, Boulos, uma liminar para proibir o governo de elogiar, de comemorar a ditadura, e Toffoli, presidente da STF, esta semana suspendeu. Ele considerou que é direito desse governo elogiar a ditadura. É uma luta grande, né? E aí eu queria que tu comentasse aqui para a gente como é que tu vê esse comportamento de Bolsonaro. Ele nunca buscou a estabilidade, ele nunca está buscando a pacificação, muito pelo contrário, né? A impressão que a gente tem é que ele aposta no caos mesmo, que ele aposta na instabilidade mesmo, e isso, preocupantemente, pode abrir margem, abrir espaço para coisas piores em relação